I used this book back when I was teaching high school biology. Whatever it is, it originated in China. We know. You know. After your initial inquiry, we issued an infectious disease bulletin looking for any other ER admissions with similar symptoms. We have 16 other cases in the Northeast, 4 critical condition, 2 fatalities, all from the same flight or traced to someone who was on it. What's the mortality rate? How many people have recovered? It's too early to tell. Well, what does this mean for JJ? I'll be honest. Time is not on our side. That book you were flipping through lists thousands of possible pathogens. It's like looking for a needle in a needle stack. We have ruled out all the usual suspects: influenza, SARS, bacterial pneumonia. We still need to isolate and identify whatever it is that's making these kids sick so we can really treat it. How long is it going to take? Well, it took 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. Yeah, but these kids don't have a month. It's not just the kids I'm worried about. I'm authorizing a quarantine on everyone who's come in contact with a symptomatic person. That includes both of you. There's got to be something I can do. There is. Pray we get lucky. Suppressing the enzyme this virus needs when they were using to treat malaria. So the chloroquine. Isn't that an anti-malarial drug? We got lucky. Some doctors in China were treating the same virus. Noticed their patients who also had malaria were the only ones surviving. The chloroquine they were using to treat the malaria was also suppressing the enzyme this virus needs to survive. Cantonese AB6 retrovirus. I'm sorry, but there's no cure for that. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No. Listen, in China, there are survivors. It suppresses the enzymes. Espero que agora não caia a live. Estamos ao vivo. Boa noite, galera. Aqui quem fala mais uma vez é o Jonathan, o investigador. Seja bem-vindo ao canal para você que é novo ou para você que acompanha nosso trabalho há um bom tempo. Então, galera, é o seguinte. Eu estarei mostrando... Eita, será que vai cair? Não, pode cair não. Estarei mostrando nesse primeiro vídeo, né? Já sobre o robô
roboteria, né? Melhor dizendo. Como se fosse um robô substituindo, né? Fazendo... servindo as pessoas dentro de uma loja de sorveteria. Só que fica no shopping, entendeu? Quando eu fui pesquisar, eu vi que esse robô tinha no shopping lá de Joinville, Santa Catarina. Não sei se tem em São Paulo. Depois eu vou mostrar o outro vídeo, parece que tem, fica em São Paulo um outro. Esse é o primeiro, galera. Então vamos lá, assunto. E depois, ao longo do tempo, né, eu vou falando, né, sobre essa questão, qual o impacto que pode sofrer na sociedade. Por aí vai. Você quer caldo de quê? Acho que tá muito alto aqui. Tá muito alto o volume. Talvez se eu não consigo... Agora vai. Pode escolher aí. Eu gosto pra caramba de caldo de morango, você gosta? Eu adoro caldo de morango. É. Confete? Bem criança. Você quer ir pro lado? Pode colocar. A pessoa tá escolhendo, né? Acabou de escolher, agora vai colocar o CPF, tá pedindo o CPF. Bora lá. E você vai ver, né, a forma, o nível, né, que chega às pessoas, tecnicamente. Lógico que é aquilo, né? Na primeira visão você vê como é algo... Como se fosse algo bom, entendeu? Para revolucionar, mas você pesquisando mais a fundo, isso daí tem muitas coisas por trás. Entendeu? Lógico que eles vão comprar a questão de ajudar, né? Essa questão aí. Mas por trás, sabe como é. Ali, Visa, ali embaixo. Filha, crédito ou débito? Ah, pode ser débito. Aí, ó. Que engraçada, meu. Ó, você sabe. Vem. Qual delas? A sua. Vamos ver agora. Aí colocou o pedido, né? Já pagou o pedido. Aí parece, né, o sistema do robô vai associando de um modo devagar até chegar a informação. Pagou? Ah, vai aí. Lá vai ele, né? Muito bonitinho. Meu filho. Muito bonitinho, né? Quem assiste um filme Exterminador do Futuro e fala que é muito bonitinho, né? Aquelas máquinas. Pois é, né? O mais legal que isso seja é assustador, tá? É assustador. Não, não, assustador não. Normal. Poxa. Tem isso no... Nossa, mas ele não brincou, Uma né? live. De pegar caldo de morango. Não, né? Olha lá, ele põe confete. Confete. Pô, muito legal. Pô, não tem nada a ver Como com que ele caldo. vai te entregar agora? Olha lá. Momentos de pandemia aí, ó. Ai, que top! Ah, Rapaz, bate até o sininho, dá um tchau. ainda deu um tchauzinho, Xane. Que bonito. É, tem que ser irônico, né? Que bonitinho, né? Porque se pegar a questão da realidade, bem pra frente a coisa vai complicar, né?
vai ter com certeza pessoal chorando, cara. É aquilo, né? Deixa eu ver como ficou. Detalhe no sorvete, né? Não quero ser muito ganancioso, perfeccionista, né? Só tem nada ali. Nem encheu até a boca do copo. Brincadeira, né? Que legal. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Situação complicada, né? Para quem não está visualizando dentro, sempre vai ter esse paradigma, entendeu? Que é algo sempre bom, pode trazer algo maléfico. Lógico que tem a ver com a questão do desemprego, como eu falei. Não, mas lógico, ninguém pensou em desemprego, não, entendeu? E se tiver pessoas desempregadas, o que vai fazer? Ou será que vai fazer igual o tio Bill, que ele falou que vai acabar com a pobreza? Como que ele vai acabar com a pobreza? Primeira opção, ou faz as pessoas pobres serem ricos, ou você já sabe a história, né? Tem duas únicas opções. E essas, entendeu? Segundo a Bíblia, não tem, não vai ter outra questão, né? Que vai fazer a Terra deixar de existir pobres, entendeu? Por que a Terra não vai deixar de existir os pobres? Porque a raiz de todos os males é o dinheiro, entendeu? Ou seja, as pessoas são. Por que as pessoas são? Existem pessoas ricas. É porque as pessoas ricas pisam na cabeça das pessoas que não são ricas. Simples assim. Entende? Isso daí é fato. Vamos para a segunda. Bora. Aqui, né? Escolhe o Robo Sunday. Você escolhe o que É você a mesma quer. máquina, só que eu acho Eu que quero de aí é em São chocolate. Paulo. E eu quero calda de amendoim, cobertura de amendoim. O rapaz pediu tudo. Ok? Aqui Caldo de amendoim, vai beleza. ser pedido. E eu vou em pagar. Ok? Não quero CPF na nota. Quero pagar no débito. Tudo direitinho. O detalhe, né, que dessa pessoa aí foi mais, digamos, né, não colocou CPF na nota, enquanto a outra, pô, beleza, pode dar meu CPF, tá tranquilo. Fazer o quê, né? Ok? Toda a senha. Peraí. Não sei o que eu tirei. Vamos lá. Fui aprovado, ó. Agora já vai E agora ele vai fazer. Vamos ver, Rafa. Tá. esse o Ah, conseguiu. áudio tá aqui. Olha isso, gente. Ah, tá de brincadeira, olha, gente. Tá caindo ali o amendoim. Ó, segura aqui pra pegar. Quero só aguardar os comentários.
Eu acho que vai cair a conexão. Não vai, não. Obrigado, viu? É, até que esse vídeo aí não teve muitas questões, entendeu? Não foi algo. Ai, que isso? Mas agora que vai ter o vídeo, né? Que vai ser de outra forma, não é da sorveteria, vai ser numa. Parece uma lanchonete, algo assim, né? O robô vai estar entregando o lanche, né? Uma senhora acaba se emocionando. Rapaz, você tem que ver a emoção dessa pessoa que viu esses robôs em filme, vendo na realidade, ficou emocionada, até chorou. Você verá agora. Mas já tá adiantado. Viu? Só nem chegou, já falou que vem vindo já. E vem vindo. Já vem aqui mesmo. Bem boba, né? Sem acreditar. Você vai ver no final, vai chorar. De emoção, né? Eu não entendo. Mas tudo bem, né? Olha como é feito esse robô, cara. E parece aqui, ó, no meio. Não sei se vai estar aparecendo meu mouse aqui. No meio, realmente, como se fosse um teclado. Ali, ó. Ou sem alguma coisa assim, mas estranho que não toca nisso. Tem que tocar aqui do lado. Olá, aqui é o seu prato. Você poderia tirar isso da minha bandeja e tocar minha mão. Meu Deus, é impagável, né? A reação. Ou seja, o robô falar para retirar, né, os lanches, né, que acabaram de chegar e tocar aqui na lateral. Eu vou dar uma parada aqui para vocês visualizarem melhor. Atirou aqui, ó, nessa mãozinha aqui, ó, vermelha aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aqui, ó, vai tocar ali, ó. Viu? Obrigado, aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Que tempo será, né? Tempo de liberdade? Será que está falando de 2023? Calma, não quero teorizar agora não. Vai chorar. A senhora tá chorando, emocionada. Vai falar que viu no desenho, né? Eu tô dando spoiler, né? A gente via muito essas coisinhas nos desenhos, né? Mas você... E termina. Galera, como a humanidade está realmente entregada a isso, impressionante, né? Aqui pra você. Chega aqui, dá um lanche. De novo, né? A última. Olá, aqui é o seu prato. Você poderia tirar isso da minha bandeja e tocar minha mão. Caraca, nem o áudio. Obrigado, aproveite o seu tempo. Vai chorar. As coisinhas nos desenhos, né? Opa, quase caiu aqui. Acabou. Galera, impressionante, né? Lembrando que do primeiro vídeo foi. Não sei qual foi o pior, né? Se foi a reação de uma pessoa do primeiro ou dessa do último vídeo. Aí você deixa nos comentários.
Galera, infelizmente a coisa é complicada, né? É aquilo, né? A gente não consegue. As pessoas, né? Não encontra realmente a informação correta, entendeu? Só encontra o que é propagado, nada por trás. É o mesmo engano do. Qual o nome? Agora esqueci. O mesmo engano do carro elétrico. O carro elétrico, a ideia que foi propagada é que o carro elétrico não poluísse, não iria poluir, né, o meio ambiente, não iria desmatar, por aí vai, mas não, traz prejuízos piores, entendeu? Lógico que não na rua, entendeu? Na empresa, entendeu? Do carro. É bem complicado, né? E olha o tempo, né, que o carro elétrico passou enganando muitas pessoas, entendeu? Comprando a ideia que não vai poluir e acaba poluindo pior, de uma forma prejudicial. Então é isso, galera. Então ficando por aqui. 17 minutos, tranquilo, dá para assistir devagar, tomando um café, jantando, almoçando. É isso. Então ficando por aqui. Jonathan, oi, Vi. Voltando sempre, né? 3, 2. As informações chegam de todos os lados. Informações que nós devemos, claro, conhecer, para analisar. E aí, num segundo momento, aceitar ou não como verídica. Aprendemos e sabemos que devemos examinar tudo e reter o que for bom. Aprendemos também com a própria elite global de que eles não são confiáveis. E por conta disso, a história contada por eles também não é confiável. Baseado nisso tudo, nós temos acompanhado algumas pessoas pelo mundo que têm trago informações diferenciadas. Na Espanha, por exemplo, tem um rapaz, um jovem, chamado Oliver Ibáñez. Ele traz informações contundentes sobre o planeta Terra. Ele, inclusive, relata que o planeta não é esférico, mas é plano, e nos traz 30 provas de que o planeta não é redondo ou esférico, mas de que o planeta é plano. Gostaria que você acompanhasse comigo este, que é um dos vídeos do Oliver, que tem grande audiência na internet. Eu coloquei em português e agradeço ao Oliver por ter me permitido assim fazê-lo. Muito boa a todos, sou Oliver e hoje trago 30 provas de que a Terra é plana. 1. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. Sem dúvida, todas as provas e experimentos que se têm realizado para tentar detectar esta suposta curvatura têm dado resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. Se isso fosse certo, o horizonte deveria desaparecer da vista a um ritmo de 8 polegadas por cada milha de distância ao quadrado. Samuel Virla, inventor e escritor inglês, explica este princípio no seu livro. Se a Terra é um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a superfície de todas as águas deve apresentar certo nível de curvatura, já que cada parte deve ser um pedaço do ciclo total terrestre. Em qualquer parte, este arco fará uma curvatura e cairá 8 polegadas na primeira milha de distância, e na segunda milha cairá 32 polegadas, na terceira milha 72 polegadas e assim sucessivamente. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. De outra forma, se o observador se encontra a um ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Então é a seguinte, em um campo da Inglaterra tem um canal artificial de 32 quilômetros de comprimento chamado Gold Pole. Samuel colocou ali um barco com a bandeira a 1 metro e mediu por cima do nível da água. O barco navegou até a distância de 9,6 quilômetros em linha reta, desde onde se encontrava o cientista, e este se colocou em meio do canal, com um telescópio que estava a 20 centímetros sobre o nível da água. Samuel usou um telescópio e comprovou que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o trajeto.
Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica dita diria que a ponta da bandeira, que estava no barco situada a 1,5 metro sobre o nível do mar, ela deveria estar escondida de trás de 3,5 metros de curvatura. Sem dúvida, este não foi o caso, e a bandeira pôde ser observada em uma totalidade ao longo de 9,6 quilômetros. Samuel realizou depois outros experimentos similares no canal e concluiu que não havia nenhuma curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia tem milhares de vídeos no YouTube replicando este experimento, e todos mostram objetos em uma distância que não poderiam ser visíveis se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. 2. O fotógrafo Yoshua Nowick realizou em maio de 2016 um time-lapse da cidade de Chicago. Ele estava em Guay, São José, Michigan. A distância entre os dois pontos é de 60 milhas. Ou 96 quilômetros. O fotógrafo estava a 1,80 m acima do nível do mar. Usando o segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, entre o ponto em que se encontrava o fotógrafo e a cidade de Chicago, havia uma queda na curvatura de 650 metros. Assim, qualquer edifício menor que 650 metros estaria completamente oculto atrás da curvatura. O edifício mais alto de Chicago é o Willis Tower, com uma altura de 442 metros. Então, assim, a parte mais alta do edifício deveria estar oculta atrás de 208 metros da curvatura. O time-lapse mostra claramente todos os edifícios enfocados praticamente por completo. Assim ficou provado que não existe nenhuma curvatura na superfície terrestre. Depois que esse time-lapse e algumas fotografias de Yoshua Nowick saíram à luz, várias cadeias de televisões norte-americanas se apressaram desesperadamente para dizer que o que estava ali se vendo era uma miragem. Assim diziam que as imagens eram apenas uma refração da luz. Disseram que a diferença de temperaturas na atmosfera fez com que a luz se dobrasse no horizonte e criasse então a ilusão óptica. O problema dessa explicação forçada é que quando isso ocorre, apresentam-se imagens claramente distorcidas e invertidas. E no time-lapse de Nowick se pode ver a cidade de Chicago durante 15 ou mais horas seguidas, com uma imagem nítida e detalhada. 3. A partir da costa de Jerry Bay, na Nova Zelândia, se pode ver e fotografar as montanhas Kaikoura. Elas estão a 130 quilômetros. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, a curvatura terrestre taparia uns 1.500 metros destas montanhas. 4. Desde a ilha de Oahu se pode ver a ilha de Kauai. Isso está comprovado através de inúmeras fotografias e filmagens. Elas foram tiradas a 60 metros do nível do mar. A distância entre as ilhas é de 174 quilômetros e o ponto mais elevado de Kauai é o pico de Kauai Guinia, com 1.598 metros sobre o nível do mar. Assim calculada, a suposta queda da curvatura que temos que observar sai em 2.354 metros. Assim, a partir da ilha de Oahu, não se poderia ver nada na ilha de Kauai que não estivesse acima dos 2.354 metros. E sem dúvida, o ponto mais alto do pico do Kauai Ken está tão somente a 598 metros. Então faltariam 756 metros para que pudesse ser visto desde a ilha de Oahu. 5. O Grande Canal da China tem 1.776 quilômetros de altitude e, segundo dados oficiais, o ponto mais alto está nas montanhas de Shandong, situada a 42 metros de altura. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica diria que o canal formaria um arco, seguindo a curvatura terrestre, e o seu ponto mais alto estaria no centro, a uma altura de 60.940 metros, e a somente 42 metros na realidade. 6. Cis McClary, instrutor do sistema de mísseis, ele confirmou em diversas entrevistas públicas. O sistema de rastreio desses mísseis tem uma variabilidade na linha de detecção do objeto a tão só 2 graus. A distância entre o lugar do lançamento do míssil e seu alvo deve ser de uns 80 quilômetros. E o radar de detecção está a 2,5 metros acima do nível do mar. O objetivo desses mísseis são aeronaves que voam quase raspando no mar para não serem detectadas. Segundo a trigonometria esférica, se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a aeronave a 40 quilômetros de distância estaria a uns 500 metros escondidas por detrás da curvatura terrestre. E sabendo que o míssil não pode variar acima de 2 graus de sua linha de trajeto, jamais poderia alcançar o objeto sob nenhum conceito. E sem dúvida, sempre que esta operação militar é realizada, o míssil consegue alcançar o seu alvo. Assim fica provado que a curvatura da Terra é totalmente inexistente. 7. Muitas pessoas argumentam que se a Terra fosse plana, deveríamos ver, por exemplo, o Monte Everest a partir de qualquer parte do mundo, e que isso não é possível por conta da curvatura da Terra. No entanto, estas pessoas parecem esquecer que a visão humana tem um limite.
E quanto mais nos afastamos de um objeto da nossa posição, menor se fazem. Se colocamos qualquer objeto diante de nós e vamos nos afastando, chegará um momento em que, devido à simples perspectiva, já não veremos mais esse objeto. E existem mais coisas como nuvens, neves, partículas de pó, partículas de água, densidade do ar e outras condições atmosféricas que afetam enormemente a visibilidade dos objetos à distância. Isto explica perfeitamente por que não podemos ver o Everest ou qualquer outro objeto a uma certa distância e não precisamos recorrer à suposta curvatura da Terra para explicar isso. 8. Com os avanços tecnológicos, fica cada vez mais fácil comprovar que a Terra não é uma esfera, como nos haviam contado. Agora é possível mandar balões a uma grande altura, com uma câmera, para poder ver o horizonte lá de cima, a 33 mil metros. Encontramos no YouTube inúmeras dessas gravações. Elas foram feitas acima de 33 quilômetros de altura, e todas mostram um horizonte completamente plano, numa tentativa desesperada de manter a teoria da Terra esférica. Especialistas modernos estão afirmando que, para apreciar a curvatura terrestre, tem que subir a mais de 80 ou mais de 100 quilômetros de altura, mas não mostram nenhuma prova matemática para confirmar essa afirmação. No entanto, ao fazermos nós mesmos estes cálculos, vemos que a curvatura deveria sim ser vista claramente a partir dessas alturas. 9. O horizonte sempre se encontra ao nível dos nossos olhos ou dos olhos da câmera. Isso não importa a que altura se encontre o observador. Se a Terra fosse uma esfera, não levando em conta o seu tamanho, à medida que fosse subindo, o observador deveria então olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Sem dúvida, na realidade, não importa o quanto vamos subir, mas nunca teremos que olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Algo que somente é possível em um plano. 10. Os reflexos do Sol e da Lua sobre as águas sempre aparecem em linhas retas, se estendendo desde o horizonte até o observador. Isso não é possível sobre uma esfera, somente sobre um plano. 11. Nunca se tem em conta a suposta curvatura da Terra na hora de construir canais globais ou ferrovias. Assim, os construtores teriam que aplicar a fórmula trigonométrica de 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. Assim, saberiam como aplicar os materiais para fazer a construção. Algo complicado de se levar à prática, especialmente quando se construíram as primeiras ferrovias. Na verdade, as linhas de trem são construídas em posição totalmente horizontal e plana. Também os canais, túneis e outras construções similares são feitas da mesma maneira, sem levar em conta o mínimo dessa suposta curvatura da Terra. Apenas levam em conta pequenos desníveis dentro da planície. Em 19 de fevereiro de 1892, o Escritório de Engenheiros de Manchester publicou que as construções de vias ferroviárias e canais têm a norma de que o ponto de referência para todas as superfícies seja uma linha horizontal. Assim, na prática, na hora de planejar e realizar obras públicas, não se tem em conta nenhuma curvatura da Terra. Em 1890, um engenheiro com 30 anos de experiência escreveu sobre seu trabalho com vias ferroviárias. É bem sabido entre os profissionais do setor que os cálculos e processos feitos para incluir a curvatura da Terra nas construções são impossíveis de levar à prática. Todas as locomotivas estão desenhadas para viajar sobre uma superfície plana. Claro, existem certos desníveis aqui e ali, mas sempre são minuciosamente definidos e devem ser atravessados com cuidado. Qualquer coisa parecida a uma curvatura de 8 polegadas vezes o quadrado da distância em milhas não seria sustentável para nenhuma máquina existente. Somente podemos rir de pessoas que defendem poder levar a cabo tais coisas, como fazer circular trens sobre uma superfície esférica. As curvas em uma superfície plana horizontal já são suficientemente perigosas. As curvas verticais seriam 1000 vezes piores e fisicamente impossíveis de se fazer, tendo em conta como se constrói as ferrovias. O engenheiro Winkler escreveu, em 10 de outubro de 1893, o seguinte: como engenheiro com muitos anos de experiência, vejo que a absurda ideia de ter em conta a curvatura da Terra só está presente em livros de texto. Nenhum engenheiro sonharia em ter em conta algo assim. 12. O canal de Suez, que conecta o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, ele tem 163 quilômetros de comprimento. A sua água é plana desde o início até o final. A suposta curvatura da Terra não foi levada em conta para sua construção. A omissão na qual de existir essa curvatura deveria então ter produzido resultados desastrosos na construção do canal. 13. Quase todo o grande canal da China, 1.700 quilômetros, foi construído durante a dinastia Sui. Ele foi construído 1000 anos antes de Copérnico e a sua teoria da Terra esférica.
Se a Terra fosse uma esfera, sua construção e posterior funcionamento deste canal seriam impossíveis. E o canal continua operativo ainda hoje. Deveriam ter aplicado a fórmula 8 vezes a distância do canal ao quadrado. Assim calculariam a curvatura da Terra e também calculariam a curvatura dos materiais empregados. Assim, este canal de 1.700 quilômetros de comprimento se adaptaria à curvatura da Terra. Mas isso era impensável no ano da sua construção, em 1609. 14. Desde a antiga Grécia é usado o argumento de que a parte de baixo dos barcos desaparece à distância. E isso ocorre por conta da curvatura da Terra. Sem dúvida, hoje podemos comprovar com câmeras e telescópios que isso está errado. Ao fazer um zoom, vemos o barco por inteiro, inclusive a parte de baixo. Fica provado que o barco jamais desaparece por conta da curvatura terrestre. E, na verdade, desaparece do nosso campo de visão apenas por uma questão de perspectiva. 15. Se os barcos desaparecem no horizonte por conta da curvatura da Terra, também deveríamos poder observar a curvatura no horizonte no âmbito lateral. Isso porque ao nível do mar, acima de 8 km a partir do observador, à esquerda ou direita ou vice-versa tem mais de 16 km e não há curvatura. Se não se observa nenhuma curvatura no horizonte lateral, na distância de 16 km, então é impossível que os barcos desapareçam a somente 8 km à frente por conta da curvatura da Terra. 16. A natureza dos fluidos é estar permanentemente nivelados. Quando este estado é afetado por qualquer influência externa, o líquido vai se mover até ficar nivelado. É assim que descrevem os livros acadêmicos. A superfície de um fluido parado é a de um plano horizontal. Se uma parte dessa superfície fosse mais alta do que o resto, as partes de fluido que estão mais abaixo sofreriam uma pressão maior. Haveria então um movimento das partículas até que nenhuma estivesse mais elevada que as outras. E assim, na superfície do fluido se forma um plano horizontal. Se a Terra fosse uma esfera, a superfície das águas deveria apresentar um certo grau de curvatura. Mas o que vemos na realidade são águas totalmente niveladas, mares, lagos, rios, etc. A Terra plana é totalmente compatível com a física das águas, que busca manter sempre seu nível. Mas uma Terra esférica não é. Nos livros acadêmicos está escrito: a superfície da água é totalmente nivelada, a não ser que alguma coisa natural a agite, como ventos, terremotos, etc. Isso também é evidente para qualquer pessoa racional que use sua visão. como vientos, mareas, terremotos, etc. Esto es evidente para cualquier persona razonable que sepa usar la vista. 17. O Rio Nilo tem 6.800 quilômetros. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência, segundo a trigonometria esférica, a segunda metade desse rio, 2.400 quilômetros, deveria estar correndo então para cima, em uma rampa de subida de 800 quilômetros. Se não houver uma força que a empurre, a água nunca vai para cima. A nascente do Rio Nilo se encontra no Rio Carreira, a uma altura de 2,7 quilômetros. Então é impossível que o Rio Nilo tenha força para correr para cima até 800 quilômetros de altura. Dizem que o Rio Nilo não corre para cima porque no espaço não há em cima nem embaixo. Parece terem esquecido que o Rio Nilo está aqui na Terra e não no espaço sideral. Alguns dizem também que a gravidade atrai o Rio Nilo até o centro da Terra. É por isso que ele consegue correr para cima. Não pararam para pensar que se de repente consegue a gravidade puxar o Rio Nilo para cima, deveria conseguir também puxar todos os outros rios. Você só precisa pensar se algum dia já viu alguma água subindo, sem ter nada que a empurre. A resposta, evidentemente, é não. Você não vê isso nas leis da física, nem na observação empírica. O Nilo corre para baixo até chegar no mar, como todo rio. Isso seria impossível numa terra esférica, já que o Nilo teria que correr para cima em uma rampa de subida de 800 quilômetros. Mas isso é lógico e possível numa terra com superfície plana. O Rio Carreira, sua nascente, sim, está a 2,7 quilômetros de altura. E isso faz com que o Rio Nilo corra diretamente para o mar. 18. Em 240 a.C., Aristóteles calculou a circunferência da Terra e supostamente provou que é esférica usando duas estacas situadas a uma distância concreta. Ele mediu a longitude das sombras que eram projetadas nessas duas estacas. E esse experimento era baseado em que os raios do Sol chegavam à Terra em ângulos paralelos, como se deveria esperar, o Sol estando a 150 milhões de quilômetros de distância. Sem dúvida, essa experiência de que a Terra é esférica contradiz o que todos podemos observar de que os raios do Sol formam ângulos convergentes, criando uma pirâmide a partir das nuvens. Se chamam raios crepusculares. A explicação oficial sobre os raios crepusculares é que a atmosfera terrestre reflete a luz solar, e assim a forma piramidal é criada. Mas se isto for correto, derruba a tese das duas estacas de Aristóteles, já que ela se baseia no fato de que a luz solar entra em ângulos paralelos.
E assim chegamos a duas possibilidades. Uma, que a atmosfera reflete a luz solar. Assim, Aristóteles estava equivocado a respeito da esfericidade da Terra e o seu tamanho. Ou dois, Aristóteles tinha razão. Mas a atmosfera não reflete a luz solar e, portanto, os raios solares crepusculares provam que o Sol está muito perto. Qualquer uma das duas opções apresenta um problema muito sério para o modelo heliocêntrico. 19. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, um avião comercial voando a uma velocidade média de 800 quilômetros por hora deveria voar com o nariz inclinado para baixo para compensar uma subida de 846 metros a cada minuto e voar paralelo então à Terra. Se não fizer assim após uma hora de haver decolado, o avião estaria uns 50 quilômetros acima do esperado e seguiria subindo 50 quilômetros por hora até chegar no espaço sideral. O certo é que os pilotos jamais têm que realizar tal manobra. O que ocorre é que o avião, quando chega na altitude em que ele deve seguir o trajeto, o piloto simplesmente mantém sua trajetória nivelada. Ele não se preocupa em ter que ir abaixando o nariz do avião para não acabar chegando ao espaço sideral. 20. Muitos aviões comerciais realizam rotas que não têm nenhum sentido no modelo da Terra esférica. Eles dão voltas enormes e ridículas, podendo percorrer caminhos mais retos, fazendo o trajeto mais curto entre uma cidade e outra. Existem muitos exemplos destes voos entre cidades. Nueva York, San Diego, Londres, San Francisco, Múnich, Tóquio, Frankfurt ou Toronto, El Cairo. Sin embargo, esta ruta ridícula e inexplicável... É claro que essas rotas ridículas não recebem explicação no modelo esférico, mas fazem todo o sentido do mundo quando são projetadas sobre o mapa da Terra plana. Veremos então que são linhas retas entre as cidades mencionadas. 21. Um argumento comum usado contra a Terra plana é dizer que os voos do Sul não teriam sentido no mapa plano. Por exemplo, os voos de Santiago do Chile a Sydney, no lugar de durar 13 ou 14 horas, demorariam o dobro ou triplo no mapa da Terra plana, já que neste mapa as duas localizações estão bem separadas. E, sem dúvida, é mais uma afirmação completamente errada, já que o mapa da Terra plana é azimutal e equidistante. Isso quer dizer que cada célula que se vê no mapa representa a mesma longitude e altura que as demais células. Assim, as células que parecem maiores na extremidade sul do mapa, na verdade são do mesmo tamanho dessas que aparecem ao centro, ou seja, ao norte. Cada célula que aparece no mapa representa 2.500 metros de altura e de comprimento. Uma vez sabendo disso, vemos que a distância entre Santiago do Chile e Auckland é de 9.700 quilômetros, também no mapa da Terra plana. E assim os voos do Sul cabem completamente no mapa da Terra plana. 22. As autoridades dizem que a Antártica é um continente gelado que está situado no Polo Sul. E, na verdade, a Antártida é apenas a camada exterior que rodeia o planeta. Na Antártida estão os grandes muros de gelo que rodeiam a Terra. Eles servem de recipiente para os oceanos. Muitas pessoas se perguntam onde está a borda da Terra plana, tendo em conta que a Terra está rodeada por enormes muros de gelo. Falar de uma borda da Terra fica sem sentido. 23. Se a Terra fosse esférica, não haveria tanta diferença no clima em um ano entre o Ártico e o Antártico. Sabemos que no Ártico existem 130 espécies de mamíferos, 260 espécies de aves, 3.000 espécies de insetos, 450 espécies de peixes, ainda répteis e anfíbios, mais de 2.000 espécies de vegetações, perto de 3.000 espécies de vegetais. Ao contrário, na Antártida, a fauna é escassa. Ela se encontra quase na sua totalidade no mar. A única espécie que fica sob o gelo na Antártida é o pinguim imperador. A flora é praticamente inexistente, apenas musgos, algas. Na Islândia, que se encontra a 65 graus na latitude norte, existem centenas de espécies de aves e dezenas de espécies de mamíferos. Como zorros árticos, osos polares, renos, bisones, ratas y ratones, ovejas, pollos, reses, cabras, perros, ponis islandeses ou conejos. Em cambio, em las islas... Ao contrário, as ilhas, que estão no sul a 54 graus latitude sul, não há nenhuma espécie de mamífero terrestre. Apenas se vêem algumas poucas focas. Polo Norte é mais quente que o Sul. A temperatura média no inverno é de menos 34 graus. Já no verão tem 0 graus. 34 graus centígrados e em verano de 0 graus. Enquanto isso, no Sul, a temperatura média no inverno é menos 65 graus. E no verão, menos 25 graus. Assim, o Sol se comporta muito diferente em lugares da mesma latitude. Depende se ele está ao norte ou sul do Equador. Os dias maiores de verão no norte são muito maiores do que no sul. E os invernos curtos no norte são muito mais curtos no sul. Todas estas claras diferenças climáticas não recebem nenhuma explicação satisfatória no modelo da Terra esférica, onde o Sol clareia da mesma forma o Ártico e o Antártico ao longo do ano.
Ao contrário, sim, pode ser perfeitamente explicado no modelo da Terra plana. Aqui o Sol completa seu círculo por cima da Terra a cada 24 horas e muda de trópico a trópico a cada 6 meses. O Sol viajará muito mais rápido pela grande circunferência do Sul para poder completar sua volta nas mesmas 24 horas e viaja mais devagar no pequeno círculo do Norte. E é por isso que o Sul receberá menos calor ao longo do ano do que o Norte. Y calor solar que el norte a lo largo del año. 24. Se a Terra fosse uma esfera, a distância ao redor da sua superfície, latitude sul, não poderia ser muito diferente daquela que existe a 45 graus da sua superfície na latitude norte. No entanto, navegantes e pilotos concordam que a distância da superfície na latitude sul é praticamente o dobro do que existe na mesma latitude norte. Isso é totalmente incompatível com o modelo da Terra esférica, cuja distância deveria ser praticamente a mesma, já que nos encontramos numa esfera ou globo. Mas é algo totalmente lógico no modelo da Terra plana, onde a superfície terrestre se expande até o sul na medida em que nos distanciamos do Polo Norte. Então tem que se correr muito mais rodeando a circunferência no Polo Sul do que na pequena parte central do Norte. Central del norte. 25. 25. O Polo Sul é um lugar necessário dentro do modelo da Terra esférica, já que ele seria o ponto oposto ao Polo Norte no globo terrestre. No entanto, a única prova da sua existência são umas bandeiras, um poste com uma esfera em cima, e estão em imagens supostamente tiradas do local. No entanto, as bandeiras, as bolas e o que aparece nessas imagens poderiam ter sido tiradas em qualquer lugar da Antártida. Aleatório de la Antártida, que la Tierra plana es la gran circunferencia de hielo. Portanto, as fotos de algumas bandeiras tiradas em algum lugar gelado não prova que ali é o Polo Sul e nem que a Terra é esférica. 26. Se a Terra 26. Se a Terra for uma esfera com dois polos magnéticos iguais e opostos, Polo Norte e Polo Sul, deveriam existir grupos que apontem sua bússola sempre para o norte e grupos que apontem a bússola para o sul. Assim, a bússola apontando para o sul seria melhor para os viajantes do sul. Na verdade, não importa a distância que você esteja do Polo Sul, sua bússola sempre apontará para o norte, o que não tem sentido no modelo da Terra esférica, onde existem dois polos magnéticos. E no modelo da Terra plana, é claro que isso é perfeitamente lógico. No modelo da Terra plana, em cambio, isto é perfeitamente lógico. Já que não existe Polo Sul, somente existe um polo norte magnético, e ele está situado no centro da Terra. 27. Uma suposta prova de que a Terra é esférica é a possibilidade de dar a volta ao mundo partindo de um ponto e voltando para ele. Mas isso pode ser feito também na Terra plana. Voando ou navegando ao redor do círculo terrestre, tendo sempre o norte à sua esquerda ou à direita. Na Terra plana, o Polo Norte está no centro do círculo terrestre e o Sul está na direção que sai desse centro. Se você avança numa direção que não se aproxima do norte nem do sul, você está indo a leste ou a oeste. Ou seja, seguindo ao leste ou oeste, você estará, na verdade, circulando a Terra. Você estará dando voltas no Polo Norte magnético. Dar a volta ao mundo é simplesmente manter o norte à sua esquerda ou à direita. Não importa se está navegando para o leste ou para o oeste. Então, o que se crê que é uma volta ao mundo sobre uma esfera, na verdade é uma volta circular ao redor de um plano. Uma esfera, em realidade, é uma volta circular ao redor de um plano. Nunca ninguém deu uma volta ao mundo indo em direção ao norte ou ao sul. Ou seja, fazendo uma circunnavegação passando pelos polos. Isso porque a única volta que pode se dar ao mundo é na Terra plana, é leste-oeste ou oeste-leste. Evidentemente, as autoridades tiveram que mostrar supostas voltas passando pelos polos. Isso para manter a sua ideia de terra esférica na cabeça das pessoas. A primeira suposta circunnavegação passando pelos polos foi de Sir Ranulph Flinders, com a expedição Transglobe Britânica, em 1982. Mas no lugar de ser um expedidor normal, mas este homem é um membro de uma família nobre. Ele pertence à família real britânica. Ele é ator de vários filmes de televisão e cinema, inclusive cogitou ser o James Bond. Eles filmaram o que teria sido as provas dessa circunnavegação. Eles fizeram um documentário dizendo que era exatas. Esta circunnavegação pelos polos foi, na verdade, um show televisivo. As cenas foram feitas por protagonistas. O documentário mais parece uma produção de Hollywood. As câmeras estão posicionadas sempre nos melhores locais para pegar as melhores tomadas. E as cenas são claramente ensaiadas, feitas por dublês. Este homem participa de uma associação de caridade judia, uma das mais antigas da Grã-Bretanha. A organização é patrocinada pela Rainha da Inglaterra e é financiada por Sir Adrian de Rothschild, a infame família da elite global Rothschild. Sabendo de tudo isso, não é estranho que a elite vá utilizar um dos seus membros para provar que circunnavegar a Terra passando pelos polos é possível. 28. Um estudo realizado por vários doutores em geografia demonstrou que a superfície do estado do Kansas, nos Estados Unidos, é mais plana que uma panqueca.
Em uma escala onde o resultado de 1 indicaria uma planície total, foi usado um laser para determinar que uma panqueca tem um nível de planície de 0,95,7. Usar o modelo de elevação digital, a escala 1/250.000, para reduzir até a escala o nível do estado do Kansas, e descobriram que seu nível de planície é de 0,9997, ou seja, mais plana do que uma panqueca. Um estudo posterior realizado por 2 homens importantes dos Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, y por Joshua Campbell, geógrafo y arquitecto en la Oficina Geográfica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, não só confirmou que o estado do Kansas é totalmente plano, mas que também a totalidade dos Estados Unidos é plano. El estudio mostró que Florida, Illinois, North Dakota, Louisiana, Minnesota y Delaware eran Os incluso lugares são inclusive mais planos que Kansas. Os resultados foram publicados em uma revista importante, e esta é uma prova determinante de que a Terra não pode ser uma esfera. de que la Tierra no puede ser una esfera. 29. En el año No ano 2012, um homem realizou um salto patrocinado pela Red Bull. Ele bateu vários recordes até então. Depois que foi suspenso até a estratosfera através de um balão, utilizaram a gravação deste evento para provar que a Terra era uma esfera, já que a câmera que usaram para a gravação mostrou a Terra com uma gigante curvatura no horizonte. mostraba una Tierra con una gran curvatura en el horizonte. Sem dúvida, a curvatura que é mostrada na gravação, ela é exagerada demais, inclusive para o modelo esférico. Se vê que era uma GoPro com lente de peixe, e ela curva a imagem de uma forma notória. Ao contrário, a câmera que estava no interior da cápsula usava uma lente normal, e nela aparece o horizonte completamente plano. Ela estava ao nível dos olhos, a uma altura aproximada de 39.000 metros. Isso mostra que o horizonte, na realidade, é totalmente plano. Probando que el horizonte en realidad es totalmente plano. 30. O modelo oficial também afirma que debaixo da superfície terrestre existem várias camadas. A capa exterior, o núcleo interno e o núcleo externo. Sem dúvidas, a existência dessas camadas são improváveis. Levando em conta que a maior escavação que foi realizada na história da humanidade conseguiu-se chegar até hoje somente a 12.262 metros. Como podem saber o que existe além dessa profundidade? O certo é que não sabem. A única razão que sabemos é que vimos uma esfera com um núcleo no centro, e nós vimos em desenhos e gráficos feitos por eles. Acompanhe e assine o canal do Oliver Ibanez, porque ele continuará falando sobre esses temas. E eu, Rubens, agradeço ao Oliver por ter autorizado a sua reprodução. Muitas graças, irmão. Enoque foi descendente da 7ª geração de Adão e bisavô de Noé. Ele viveu 365 anos, e antes do dilúvio ele foi arrebatado por Deus devido à sua incorruptível fé. Então foi escolhido andar lado a lado com Deus. No livro de Enoque, consta uma descrição sobre o mundo angelical e a relação entre mulheres e anjos escrito como um conteúdo profético. Este livro foi escrito por Enoque, e não consta na Bíblia, pois ele é considerado apócrifo, que significa uma obra religiosa destituída de autoridade canônica, devido à multiplicidade e às verdades por ele relatadas. Alguns pergaminhos foram encontrados em cavernas no Mar Morto, e alguns destes pergaminhos continham as escritas de trechos que é considerado sendo o livro de Enoque, e de acordo com os especialistas, eles são datados em aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Quando Enoque chegou ao céu, havia uma rivalidade entre anjos, devido à rebelião causada por Samiasa e seu exército aqui na Terra. E a pedido de Deus, Enoque foi como um mediador entre os denominados anjos caídos. Então os 200 anjos caídos foram expulsos do paraíso celestial de vez, e passaram a viver aqui na terra. Se hospedaram no Monte Hermon, na atualidade, montanha localizada na fronteira Líbano-Síria, foi o local onde os 200 anjos caídos chegaram. Com o decorrer do tempo, esses anjos caídos começaram a interagir e também a manter relações sexuais com as filhas de Caim, gerando assim uma nova etnia de seres gigantes, denominados de Nefilins, que eram perante ao olhar de Deus considerados aberrações, pois anjos e humanos não poderiam procriar. E além do mais, os anjos caídos começaram a ensinar conhecimentos celestiais e tecnologias proibidas aos humanos,
que ainda estavam passando pelo processo de desenvolvimento naquela época. E isso despertou a ira de Deus contra estes anjos. Então ocorreu mais uma batalha entre os anjos justos e os anjos caídos. E desta vez seria para prisioneiros. E assim os anjos caídos foram dominados e presos por Deus em um local de difícil acesso, um lugar que não poderia ser encontrado por ninguém, até que chegasse o fim dos tempos. O livro de Enoque dá a entender o local onde estes 200 anjos poderiam estar presos, pois ele diz que foram levados para o sul e colocados abaixo de uma montanha, e que o local é de difícil acesso e que não poderia ser encontrado por ninguém. Pelo que sabemos, a Antártida é o suposto local onde poderia estar situada a prisão dos anjos caídos. Na realidade é um lugar perfeito para esconder estes seres, mantendo-os presos sob um forte magnetismo. Em regiões quânticas. Depois que os anjos caídos foram presos, os anjos de Deus se encarregaram de exterminar os gigantes. Uns morreram pela espada, e outros por conta do grande dilúvio. Hoje existem provas da existência destes gigantes por todo o mundo, tanto dos pré-diluvianos, quanto dos pós-diluvianos, que eram bem menores do que os primeiros. Separados por duas eras diferentes, e de composições genéticas diferentes, estes seres estão preservados para que ninguém tenha dúvidas sobre o passado que ficou oculto por todo este tempo. Sempre na nossa frente. Mas mesmo assim, existem pessoas que não enxergam. Um grande exemplo é o conto de João e o pé de feijão. Antigamente, as árvores alcançavam o céu e esse conto foi baseado nos seres e na natureza daquela época. A arte imitando a vida. E o mais incrível, é que o mesmo aparelho que eles usam para nos mostrar a arte, é o mesmo que eles usam para esconder a verdadeira história da vida. Árvores e animais gigantes foram ocultados de nós pela elite global, a fim de nos distanciar dos princípios morais e espirituais de nossas origens. Esse toco de uma árvore gigante é um de muitos espalhados pelo mundo que agora receberam o nome de montes ou montanhas, na qual dizem que foram criados por lavas vulcânicas. Tudo isso foi para esconder essa parte da história do nosso mundo. É estimado que essa árvore antiga tenha tido 60 quilômetros de altura. Esta outra, que é muito famosa, mais conhecida como a Torre do Diabo, que está situada no Wyoming, Estados Unidos, também é uma árvore de silício, da era pré-diluviana.
Vejam como a arte imita a vida até demais. E assim eles esfregam na nossa cara a verdadeira história antiga, contando com a nossa ignorância e rindo da nossa inocência. É triste saber que, com todas as evidências ao nosso redor, como em livros, culturas antigas, e todas estas imagens aqui mostradas, ainda existem pessoas que acreditam que os mentirosos somos nós. Existem pessoas que nos criticam, simplesmente porque nós não conseguimos calar a voz que grita em nosso interior, sempre dizendo que tudo isso que nos contam está errado, que nós estamos sendo enganados, que a verdadeira história está na nossa frente, e que devemos largar todos os meios de entretenimento que nos mantêm anestesiados pelas fantasias que nos introduzem todos os dias, e que nos tornam uma simples ameba, só para dar sentido ao que eles dizem que somos. O que eles nos oferecem é tudo aquilo que dá sentido ao que eles afirmam. Que viemos dos macacos, que estamos vagando sem rumo, e sem nenhum objetivo, e fomos criados por Big Bang. Mas digo a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que nós somos mais do que um simples acidente aleatório. Nós temos um pai que nos criou, e nos dotou de capacidade cognitiva e recursos necessários para descobrir a nossa verdadeira história. E que nós já sabíamos que os descendentes da serpente iriam fazer de tudo para que nós acreditássemos que éramos órfãos e que não passávamos de um erro da natureza. Mas quero ressaltar uma coisa: saibam vocês, descendentes de Caim, que será feito tudo o que estiver ao nosso alcance para derrubá-los. E quando digo nós, eu me refiro a nós, os espertos, nós que não nos prostramos ao seu pai, o enganador, e que todos os dias que alguém assiste nosso trabalho, mais pessoas se juntam a nós, mais pessoas se dão a chance de meditar sobre o sentido de tudo isso que é mostrado aqui, e em outros canais dos nossos irmãos, que existem para promover o despertamento, e renovar as nossas convicções na certeza de que existe um Pai que nos criou, e que vem nos guardando até o dia da separação do joio, que são vocês, e do trigo que somos nós, herdeiros das promessas. E aí galera, beleza? Quem fala mais uma vez é o Jonathan, o investigador. Seja bem-vindo ao canal, para você que é novo ou para você que acompanha nosso trabalho há um bom tempo. Então galera, estarei mostrando uma exibição, né, de fogos artificiais, né, de 2021, que aconteceu em Austin. É uma, como posso dizer, né, é uma espécie de torre, né, torre de agulha do Austin, que eles fazem umas exibições e reveja, né? É mais ou menos, ou parecido, né? Você realmente vai tirar as conclusões se tem referência com o projeto Blue Beam, ou seja, né? Aquele projeto que eu tinha falado já em alguns vídeos atrás. Vamos lá então. Cheio de conversa, vamos pro show, né? Som. Beleza. É como se fosse mais ou menos, me lembro, plasma, né? Ele se espalhando com moléculas também.
uma árvore florescendo, uma borboleta. Aí foi a primeira parte, entendeu? Pra quem tá perdido, né? É uma questão que tá acontecendo aí, é a questão de holografia. Você vai ver, tem partes do vídeo que, como posso dizer, é como se não fosse só a torre interagindo somente, entendeu? E sim, o que está ao redor da torre. A semente florescendo lembra muito a árvore antiga, né, das civilizações antigas, a Yggdrasil, acho que essa é a pronúncia correta. Chega na parte, colocar na parte, acho que foi essa daqui, passou. Essa parte interessante, ó, tem o símbolo aqui, ó, ou seja, né, tudo escancarado. Aí parece o holofote da torre. Tá representando. Os ângulos. Lasers, né? Agora, né? Aí, ó. Essa questão aqui. Percebe que não tem, parece que não tem nada aqui e as luzes acabam, se fosse uma espécie de drone. Os drones estão ali escondidos, você vai perceber, né? Que a luz vai acender daqui, ó, vai iluminar lá. Mais ou menos essa questão. E ó, agora é a luz da torre. Suspeito, né? Suspeito esses lasers. Acho que já vi em algum local. Mas, ok, né? Aí a parte interessante que volta novamente. Tirar o som. Volta novamente a relatar das semelhanças à árvore chamada Yggdrasil. Uma flor. Aí os fogos. Então, galera, é mais ou menos isso a questão, né, que eu queria repassar, falar. E sobre isso, né, como eu já tinha falado, né, essa questão do projeto Bluebeam, claro, teria como enganar pessoas, né? Exemplo, como eu vou citar um grande exemplo, né? A volta de Jesus, entendeu? Poderia enganar causando um evento desse porte. Olha aí, ó. Você vê realmente que interessante. Eu vou impressionar milhares de pessoas, entendeu? Com esses efeitos especiais, assim como a NASA, né? A NASA faz isso, mostrar aquela foto redonda, a maioria das pessoas
não questionam, entendeu? Visualizam aquilo como se fosse verdade, mas na verdade aquilo dali não é foto da Terra, são imagens computacionais, entendeu? Ou seja, bem-vindo ao mundo, né? A realidade dói. E a realidade não é aquilo, né, que fala pra gente, entendeu? Tecnicamente, a maior parte das coisas foram manipuladas. Então ficamos por aqui. Se você gostou, não esqueça do seu like, comente o que você achou, compartilhe para mais pessoas assistirem. Então é isso, galera. Até a próxima. Jonathan, o investigador. Fui! Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Em 1848, o presidente Abraham Lincoln visitou as cataratas do Niágara e ficou tão impressionado com a beleza dessa maravilha natural que escreveu algumas notas, incluindo as seguintes: quando Colombo viu pela primeira vez este continente, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés conduziu Israel através do Mar Vermelho, mas ainda quando Adão veio da mão do seu Criador. Então, como agora, Niágara rugiu aqui. Os olhos daqueles gigantes extintos, cujos ossos ocupam os montes da América, têm admirado o Niágara, como os nossos agora. Durante o século XIX, foram descobertas muitas histórias de restos esqueléticos anormalmente longos em antigos montes espalhados pela América do Norte. Hoje, nenhum único meio de comunicação mencionou nada sobre os antigos gigantes ou descobertas do passado. Se um esqueleto gigante for descoberto, ele provavelmente seria censurado e escondido do público. Não era assim no século XIX ou início do século XX. Quase todos os anos havia pelo menos algumas manchetes que alegavam a descoberta de esqueletos gigantes antigos. Parecia ser normal encontrar ossos de gigantes na América quando os primeiros colonos desenterraram montes antigos para fazer estradas, fazendas e edifícios. O New York Times, em particular, escreveu muitos artigos sobre as descobertas de gigantes. Vamos ler algumas, começando por esta, intitulada Os Ossos de um Gigante Encontrado, publicada em 5 de maio de 1882, que diz: um crânio de tamanho heróico e formação única foi descoberto entre as relíquias dos construtores de montes no Vale do Rio Vermelho. O monte tinha 18 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Perto do centro, os ossos de uma dúzia de homens e mulheres foram encontrados misturados com os ossos de vários animais. O crânio em questão era o único em perfeito estado e foram encontrados ossos anormalmente grandes perto dele. O homem que o segurava era claramente um gigante. Uma investigação minuciosa do monte e do seu conteúdo será conduzida pela Sociedade Histórica. Outro jornal, publicado em 5 de maio de 1885, noticiou: na semana passada, um pequeno monte perto de Homer foi aberto por estudantes que encontraram um esqueleto. Hoje foi feita uma investigação mais profunda e vários metros abaixo da superfície da Terra, numa enorme abóbada com chão de pedra e coberta com casca, foram encontrados 4 esqueletos enormes, 3 com mais de 2 metros de comprimento e outro 2,5 metros. Este artigo do San Antonio Express fala de um crânio enorme que tem o dobro do tamanho de um crânio humano, incluindo uma imagem. O artigo diz: acredita-se que o crânio do gigante da praia descoberto pelos trabalhadores do WPA, perto de Victoria, seja o maior encontrado no mundo. Uma cabeça normal também foi encontrada. Que o Texas tinha um gigante na praia há muito tempo parece provável por causa do enorme crânio recentemente descoberto num monte no condado de Victoria. Acredita-se ser o maior crânio humano jamais encontrado nos Estados Unidos e provavelmente em todo o mundo. 2 vezes o tamanho do crânio de um homem normal. Os fragmentos foram escavados por W. Duffin, um arqueólogo que estava escavando o monte no condado de Victoria sob um projeto da WPA, patrocinado pela Universidade do Texas. No mesmo monte e no mesmo nível, foi encontrado um crânio de tamanho normal.
Peças retiradas do monte foram reconstruídas no laboratório da WPA sob a supervisão de antropólogos físicos. Está em curso um estudo para determinar se o enorme crânio pertencia a um homem que pertencia a uma tribo de homens extraordinariamente altos, ou se o crânio pertencia a um membro anormal da tribo, um caso de gigantismo. Vários ossos humanos enormes foram desenterrados no local. Outro artigo do New York Times, escrito em 1897, indica: um dos 3 montes recentemente descobertos nesta cidade foi aberto e nele foi encontrado o esqueleto de um homem gigante. Os ossos, medindo da cabeça aos pés, mais de 2,7 metros de comprimento, estavam em bom estado de conservação. O crânio era tão grande como meio alqueire. Algumas barras de cobre finamente temperadas e outras fontes estavam perto dos ossos. O monte onde essas relíquias foram encontradas tinha 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, variando de 1,8 a 2,4 metros de largura. Os outros 2 montes mais pequenos serão escavados em breve. Este artigo do Sample Globe, escrito em 1904, afirma: os ossos de um esqueleto humano de 3,65 metros de altura são escavados no Nevada. Escavadores de cascalho descobriram hoje, a uma profundidade de cerca de 3,65 metros, muitos ossos, parte do esqueleto de um ser humano gigante. Dr. Samuels examinou-os, alegando que eram os ossos de um homem que devia ter pelo menos 3,65 metros de altura. Aparentemente, essas descobertas eram normais na época e não foram escondidas do público como são hoje. As descobertas de esqueletos gigantes não se limitaram à América do Norte. Este artigo fala de um esqueleto gigante encontrado em uma caverna no México. O artigo diz: Charles C. Clapp, que regressou recentemente do México, onde tem estado encarregado dos interesses mineiros de Thomas W. Lawson, chamou a atenção do professor Agassiz para uma grande descoberta. Ele encontrou uma caverna no México que continha 200 esqueletos de homens, cada um com mais de 2,4 metros de altura. A caverna era evidentemente o cemitério de uma raça de gigantes que precedeu os astecas. O Sr. Clapp arranjou os ossos de um destes esqueletos e encontrou um comprimento total de 2 metros e 40 centímetros. Outros artigos mencionam as descobertas de gigantes na Europa. Este artigo de 1892, escrito pelo Globo de Ouro, fala sobre a descoberta de uma raça de gigantes na França moderna. Diz ele: no ano de 1890, alguns ossos humanos enormes, 2 vezes maiores do que os comuns, foram encontrados nos túmulos de Castelnau e desde então foram cuidadosamente examinados pelo professor Kiener, que, embora admitindo que os ossos são de uma raça muito alta, no entanto os acha anormais em dimensões e aparentemente em crescimento mórbido. Sem dúvida, eles reabrem a questão dos antigos gigantes, mas eles não fornecem provas para decidir. Você não tem ideia de quantos outros artigos de jornal encontramos. Houveram descobertas de gigantes em todo o mundo e agora cientistas e arqueólogos estão fingindo que isso nunca aconteceu. Este artigo, intitulado Quando os Gigantes Vagavam pela Terra, fala sobre as descobertas históricas dos gigantes desde a época do Império Romano até o século XIX. Aqui o que ele afirma: o passado foi mais prolífico na produção de gigantes do que o presente. Em 1830, um desses gigantes que estava exposto em Rouen tinha 3 metros de altura e o gigante Galabra, trazido da Arábia para Roma na época de Cláudio César, tinha a mesma altura. O Fanon, que vivia na época de Eugênio II, tinha 3,5 metros de altura. O cavaleiro Scrogg, em sua viagem ao pico de Tenerife, encontrou uma das caveiras daquela montanha, a cabeça de um gigante que tinha 60 dentes e não tinha menos que 4,5 metros de altura. O gigante Faragos, morto por Orlando, o sobrinho de Carlos Magno, supostamente tinha em média 8,5 metros de altura. Em 1814, perto de Saint-Germain, foi encontrado o túmulo do gigantesco Insolente, que não tinha menos que 9 metros de altura. Em 1590, perto de Rouen, foi encontrado um esqueleto cuja cabeça era um alqueire de milho. Tinha 27 metros de altura. O gigante Bacrist tinha 6,7 metros de altura. Em 1623, perto do castelo de Dauphine, foi encontrado um túmulo de 9,7 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 2,4 metros de altura, no qual as palavras Quintolocus Rex estavam escritas em pedra. O esqueleto foi encontrado inteiro com 7,62 metros.
3 metros ao longo dos ombros e 1,5 metros do peito para as costas. Mas a França não é o único país onde os esqueletos gigantes foram desenterrados. Perto de Palermo, Sicília, em 1516, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 10 metros. Perto de Magrino, na mesma ilha, em 1816, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 9 metros, cuja cabeça era do tamanho de uma cabeça de porco e cada dente pesava 5 onças. Embora, no momento em que essas descobertas foram tornadas públicas, uma vez que os esqueletos foram levados para os respectivos museus e instituições históricas, eles desapareceram completamente, ninguém mais falou sobre eles. Aqui está um mapa de todos os relatórios de gigantes na América do Norte. É realmente incrível quantos são. Quase todas as descobertas acabaram na Smithsonian Institution, e já sabemos como são boas em encobrir grandes descobertas. Há também supostos relatos de Smithsonian comprando esqueletos gigantes escavados por cidadãos que desapareceriam e que nunca mais seriam ouvidos. O Smithsonian até tinha uma divisão especial para explorar montes antigos e supostos cemitérios gigantes. Uma famosa descoberta de um gigante também foi encoberta pelo Smithsonian, o gigante de San Diego de 1895, que era um gigante mumificado de 2,4 metros de altura, que havia até uma imagem de múmia gigante que foi mostrada em vários jornais. A múmia foi inspecionada por muitos cientistas depois disso, e o gigante de San Diego foi comprado pelo Smithsonian. 13 anos mais tarde, em 1908, quando a múmia estava sendo exibida, o Smithsonian fez alguns testes que a qualificaram como uma farsa, indicando que ela era feita de gelatina. O fato de ter levado tanto tempo, depois de investir tanto dinheiro para comprá-la, mais o fato de ter sido cuidadosamente inspecionado por especialistas 13 anos antes, sugere que há mais do que se pode imaginar. Será uma coincidência que absolutamente todas as culturas e religiões contêm histórias sobre os antigos gigantes que vagueavam pela Terra? A civilização suméria, que se diz ter começado em cerca de 6.000 anos antes de Cristo, fala de uma raça de gigantes que governou os sumérios e há muitas representações deles. Os registros sumérios falam de um rei gigante chamado Gilgamesh, que governou durante 126 anos. Ele é visto pelos estudiosos como uma figura histórica, já que as inscrições que foram encontradas confirmariam a existência de outras figuras associadas a ele. No Antigo Egito, há centenas de ilustrações de gigantes e registros egípcios que descrevem todas as dinastias dos faraós como sendo uma raça de gigantes, e centenas de sarcófagos gigantes foram encontrados, mas as múmias neles já haviam sido saqueadas há muito tempo. Esta inusitada história, intitulada Gigantes Egípcios Pré-Históricos, foi publicada em vários jornais, indicando: em 1881, quando o professor Timmerman estava explorando as ruínas de um antigo templo de Ísis nas margens do rio Nilo, 16 milhas abaixo de Najar de Sfard, ele abriu um caminho de túmulos no qual algumas raças pré-históricas de gigantes haviam sido enterradas. O esqueleto menor foi examinado durante o período em que Timmerman estava cavando em Najar de Sfard e ele tinha cerca de 2 metros de comprimento e o maior, 3,5 metros. Descobriram-se grandes quantidades de tábuas memoriais, mas não havia registro de que estivessem sequer na memória de homens de tamanho extraordinário. Acredita-se que os túmulos datam de 1043 a.C. De acordo com o jornal alemão Bild, um empresário chamado Gregor Spory tirou várias fotos de um dedo mumificado gigante em 1988. O dono do dedo era um ladrão de sepulturas reformado que encontrou o dedo numa sepultura não revelada. O dedo tem quase 1,5 metro de comprimento e, se for genuíno, pertenceu a alguém estimado em ter de 4 a 5 metros de altura. O dono do dedo tinha um certificado indicando que o pé era autêntico juntamente com um raio-x. Mais tarde, quando Spory voltou ao Egito para comprar o dedo, o proprietário desapareceu, deixando-nos apenas as fotografias da descoberta. O livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, conta a história de uma raça antiga de gigantes chamada os Nefilins. A história dos gigantes Nefilins é muito elaborada em um outro manuscrito antigo, o livro de Enoque. Aparentemente, os guardas, que eram anjos caídos, acasalaram-se com as mulheres da terra e, como resultado, os gigantes Nefilins nasceram.
Sabemos que estes manuscritos antigos descrevem a grande enchente, uma grande inundação que, de acordo com dados científicos, aconteceu. Se a enchente bíblica é real, os gigantes nefilins também poderiam ser? As histórias sobre os gigantes não terminam aí. Toda a tribo indígena americana fala sobre quando os gigantes costumavam governar a América do Norte, e houve guerras brutais entre os gigantes e os índios americanos. As tribos tiveram que se unir contra um grupo de gigantes canibais ruivos que lutaram até sua extinção. A existência de gigantes poderia explicar uma das enormes estruturas megalíticas do mundo, da qual ainda não se explica como elas foram movimentadas, como a Pedra da Mulher Grávida, de Baalbek, no Líbano, que pesa 1.242 toneladas. No Monte Shoria, no sul da Sibéria, pesquisadores encontraram uma enorme parede de pedras de granito. Estima-se que algumas dessas pedras de granito gigantes pesam mais de 3.000 toneladas, mais do dobro do peso das do Líbano. É interessante notar que o nome original de Stonehenge era a Dança dos Gigantes, ou o Anel dos Gigantes. Stonehenge é um nome saxão posterior que se traduz para The Hanging Stones, as pedras penduradas. Os gigantes também fazem parte da mitologia celta, grega e romana, hindu, budista, nórdica e até mesmo do folclore shintoísta japonês. Na verdade, há um vídeo incrível de um antigo desfile militar no Japão Imperial, no qual os japoneses mostram orgulhosamente este nome gigante, este enorme gigante, e o desfilam junto com os soldados imperiais. Disse que este gigante foi o último membro de uma tribo de gigantes chamada Shasha, que vivia numa ilha chamada Harajima. Enfim, há muitas histórias de gigantes. Flávio Joséfos, um estudioso e historiador judeu do I século, escreveu: por esta razão mudaram seu acampamento para Hebrom, e quando o levaram, mataram todos os habitantes. Até então permanecia a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e tão diferentes dos de outros homens, que eram espantosos de se ver e terríveis de se ouvir. Os ossos destes homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Os ossos desses homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Durante 1500, quando os navegadores espanhóis exploravam as costas americanas, também se observavam vistas de gigantes enormes. 3 capitães de navios espanhóis relataram nativos superiores ao normal em suas expedições na América, assim como Francis Drake, o capitão John Smith e muitas outras testemunhas notáveis. Isto é o que o capitão John Smith escreveu sobre eles. Os Saskatchewanooks são gigantes humanos. Eles mediram a panturrilha da perna do maior homem e descobriram que era cerca de 3/4 de 1 metro, e todos os outros membros estavam em proporção. Em 1519, o explorador espanhol Alonso Álvares de Pinheda estava mapeando as costas da costa do Golfo, marcando os vários rios, baías, marcos e portos potenciais. Não muito longe de onde os rios chegaram ao Golfo do México, ele encontrou uma grande cidade e cerca de 40 pequenas vilas nas proximidades. Ele descreveu ter visto muitos gigantes vivendo nele e, curiosamente, uma raça de pequenos pigmeus também viveu lá. Pinheda descreveu as tribos próximas ao Mississippi como uma raça de gigantes entre 10 e 11 palmos e uma raça de pigmeus de apenas 5 ou 6 palmos. Talvez o mais intrigante e mais conhecido dos gigantes reais na era da exploração começou com a história do grande explorador português, Ferdinand Magellan. Entre os anos de 1519 e 1522, Magellan embarcou em sua mais famosa viagem uma ousada expedição para encontrar uma boa rota para as Ilhas Molucas, no leste das Índias, que resultaria na primeira circunnavegação do globo. Magellan recebeu o comando de 5 navios e um deles os tirou do caminho para a distante Patagônia, no sul da América do Sul. Foi lá que a expedição encontrou uma visão bastante desconcertante. Aqui está um excerto do diário do cronista oficial de Magellan. Quando saímos daquele lugar, finalmente chegávamos aos 49,5 graus em direção ao Polo Antártico. Como era inverno, os navios entraram no porto seguro para o inverno. Passamos 2 meses naquele lugar sem ver ninguém. Um dia, vimos um homem nu de estatura gigantesca na costa do porto, dançando, cantando e jogando pó na cabeça. O capitão-general, Magellan, enviou um dos nossos homens ao gigante para realizar as mesmas ações como um sinal de paz. Uma vez isso feito, o homem levou o gigante a uma ilhota na presença do capitão-general. Quando o gigante estava sob a presença do capitão-general e de nós,
ele se maravilhou muito ao sinalizar com um dedo para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que chegamos à sua cintura e ele era bem proporcionado. É importante notar que o relato acima é extraído do diário do cronista oficial da viagem de descoberta de Magellan. Esta é a única pessoa acima de todas as outras cuja tarefa é registrar e manter um registro tão preciso quanto possível dos eventos e atividades, sejam eles exóticos ou mundanos. Essa pessoa não é apenas responsável perante o comandante da viagem, mas também perante o rei do país pelas suas histórias testemunhais como testemunho completo e preciso dos acontecimentos ocorridos durante a viagem. Com base na sua posição e responsabilidades, o seu testemunho em primeira mão de encontros com gigantes deve ser aceita como informação precisa de uma testemunha irrepreensível. Fazer o contrário é trivializar a importância da credibilidade fundamental dos cronistas. Anos mais tarde, em 1539, houve também a história de Hernando de Soto, outro explorador que encontrou inúmeros gigantes em suas aventuras na porção sudoeste do que hoje é os Estados Unidos. De Soto partiu de Tampa Bay, Flórida, com centenas de homens e ao longo do caminho supostamente encontrou tribos nativas que eram governadas por gigantes. Um deles era o chefe Tuscaloosa, que estava no oeste do Alabama e se tornou um homem gigante e corpulento que se levantou entre os outros. Também há relatos do conquistador e explorador espanhol Hernando de Alcarón, que tentava encontrar um rio que pudesse ser usado para mover suprimentos para as tropas espanholas, entre as constelações de Califórnia e do México. Alarcón acabaria por passar ao longo do Rio Colorado até o Grand Canyon, e durante esta viagem, ele e os seus homens aparentemente encontraram uma tribo de pelo menos 200 guerreiros gigantes, de 3 metros de altura. Os gigantes deveriam ser muito agressivos, mas Alarcón acalmou-os com presentes e outras ofertas de paz. O conquistador Francisco Conorado também relatou ter encontrado tribos de gigantes durante sua busca do sudoeste em busca do lendário Eldorado. Em alguns casos, havia provas físicas desses gigantes, como foi o caso do conquistador Bernal Díaz del Castillo, que serviu Hernán Cortés durante a conquista espanhola do México. Nas páginas do registro detalhado sobre a conquista e posterior colapso do Império Azteca, há uma história sobre uma raça de gigantes que, de acordo com os tlacs caltecas, já habitaram a região. O chefe da tribo mostrou os restos desses gigantes misteriosos como prova do que Castilho escreveria. Disseram que seus antepassados lhes disseram que homens e mulheres enormes, com ossos enormes outrora, habitavam entre eles. Mas, como eram pessoas más, com hábitos perversos, lutaram até a morte, e os que ficaram morreram. E para que pudéssemos ver a altura desses gigantes, eles nos trouxeram o osso da perna de um deles, que era muito grosso e tinha a altura de um homem de tamanho normal, e era apenas o osso da perna, do quadril ao joelho. Me medi com o osso e ele era tão alto quanto eu, embora eu seja da altura média. Trouxeram pedaços de ossos do mesmo tipo, mas foram comidos e descartados na terra. Ficamos espantados com o tamanho deles e tivemos a certeza de que deve ter havido gigantes naquela terra. Havia tantos relatos de verdadeiros gigantes sendo encontrados na América do Norte e do Sul na era da exploração, e tais histórias se desvaneceram com o tempo, até quase serem esquecidas. Há coisas, porém, que não podem ser esquecidas. Estão literalmente escritas em pedra, que é o caso de uma pegada gigante na África do Sul. Esta é a pegada mais espetacular em uma rocha encontrada até hoje em toda a Terra. Existem outros, no entanto, como a pegada gigante de Pinhã, mas nenhum é tão formado como o encontrado na África do Sul. Descoberto em 1931 por um agricultor chamado Stoffel Coetzee durante a caça, tem sido um dos locais mais controversos na pesquisa arqueológica e geológica. A pegada é de cerca de 1,3 metros de comprimento, sugerindo que a criatura que o deixou pode ter tido de 7 a 8 metros de altura. A pegada é conhecida pelos habitantes locais como a Pegada de Deus ou a Pegada de Golias, e histórias de antigos gigantes são contadas em toda a região. Os céticos rejeitam a pegada dos gigantes com o argumento de que ela foi formada devido à erosão natural. No entanto, o professor Pieter Wagner, da Universidade de Port Elizabeth, África do Sul, disse: há uma chance maior de que pequenos homens verdes tenham vindo do espaço e lambido com a língua do que ter sido criado devido à erosão natural.
A julgar por todas as descobertas mencionadas, juntamente com todos os contos históricos que mencionamos, é possível que os gigantes tenham realmente existido. Será possível que em algum lugar remoto, espécies desses seres enigmáticos ainda estejam vivas, escondidas da humanidade? Não podemos terminar esse vídeo sem mencionar o encontro mais famoso com os gigantes, que não aconteceu nos tempos antigos, mas em 2002. Esse encontro, ainda confidencial pelo governo dos Estados Unidos, foi revelado no popular programa de rádio Coast to Coast, depois que testemunhas foram e contaram suas histórias anonimamente. Os eventos alegadamente ocorreram em 2002, nos desertos do Afeganistão, onde uma equipe do exército dos Estados Unidos foi perdida. Uma equipe especial de força foi enviada para investigar o que aconteceu, e os soldados subiram trilhas de montanha até a entrada de uma grande caverna. Ao redor da caverna havia pedaços de equipamento militar dos Estados Unidos, bem como equipes espalhadas com vestígios de sangue. A força especial estava prestes a entrar na caverna para procurar os soldados perdidos, quando um humanoide ruivo de 4 metros de altura, com dentes duplos, surgiu e os atacou. Segundo testemunhas, o gigante furou um dos soldados com sua lança, matando-o no local, antes que o resto da equipe pudesse derrubá-lo, atirando no rosto dele por 30 segundos. Quando o gigante estava morto, a força especial entrou na caverna e encontrou restos de ossos humanos, concluindo que a criatura era um canibal. Quando este incrível incidente foi relatado à sede, o corpo do gigante foi levado para um helicóptero para ser transferido para um local secreto nos Estados Unidos para estudo. O gigante pesava cerca de 500 quilos, um peso estimado pela equipe que o transportou do local de recolha para os Estados Unidos. O gigante usou uma lona ou pele de animal para proteger os seus pés como uma espécie de mocassins. Se houve um gigante escondido durante tantos anos nas cavernas do Afeganistão, sem ser descoberto, devemos assumir que esse gigante não deve ser o único que vive nesse planeta. Certamente deve haver outros vivendo em algum lugar. Essa misteriosa criatura foi filmada no deserto de Portugal, há alguns anos atrás. Poderá haver outro gigante a esconder-se da espécie humana? Pensando em todas as descobertas classificadas que existem, devemos considerar-nos afortunados por existirem dinossauros há milhares de anos. Se isso fosse um segredo, quem acreditaria que existiriam criaturas com mais de 53 metros de altura como os dinossauros? E se sabemos que répteis, pássaros, peixes e plantas gigantes existiam na Terra, será tão difícil acreditar que os humanoides gigantes também existiam e talvez até ainda existam? Vamos deixá-lo responder isso, culminando este vídeo com esta incrível citação de Mark Twain que afirma: a verdade é mais estranha que a ficção, mas é porque a ficção é obrigada a aderir às possibilidades que a verdade não é. Kidman, sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha para continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes, você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ela existe há muito tempo. Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você estava investigando, estávamos te observando. Conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança. Pessoas escolhem líderes. O que a Mobius quer fazer não é liderança. É encarceramento. Eles sabem disso. Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia, deviam mostrar a cara. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a Mobius a cinzas. Talvez você tenha razão. Mas se as pessoas descobrissem a verdade, quem acreditaria? O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo e, como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para